Como é trabalhar numa vara do trabalho? Eu vou te contar tudo no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Concurseiro Inteligente. Como vocês viram aí no título, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre como é trabalhar numa vara do trabalho. Antes eu preciso me apresentar, meu nome é Catarine e atualmente eu sou técnica judiciária do TRT-11. Mas eu já tô aí há 7 anos no serviço público e eu venho compartilhando com vocês vários aspectos dessa vida do servidor, porque é o que eu desejo para você no futuro mais próximo possível, que você venha para o lado de cá. Além disso, aqui a gente fala muito sobre técnicas e metodologias de estudo, já que eu tenho uma especialização em neuroeducação. Então já se inscreve no canal, deixe o seu like se você gosta desse tipo de vídeo para não perder os demais conteúdos. A Justiça tem diversas divisões e hoje eu vou falar sobre a Justiça do Trabalho especificamente. Mas fica aí, caso esse não seja o seu foco, porque você pode entender um pouco mais sobre como funciona a Justiça como um todo. Eu tenho que puxar a sardinha para esse lado aqui porque é muito bom ser servidor do Judiciário, gente. Vocês sabem disso porque esse não é o meu primeiro cargo público e quando eu falo aqui é porque é verdade. Então vamos lá. A Justiça do Trabalho, ela tem lá no seu topo o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Abaixo do TST, a gente tem os Tribunais Regionais do Trabalho. Nós temos aí cerca de 24 tribunais do trabalho e eles podem ou não abranger mais de um estado. No caso do TRT-11, por exemplo, abrange o estado de Roraima e do Amazonas. Então, todas as demandas dessa jurisdição, no caso do TRT-11 de Roraima e do Amazonas, todas essas demandas trabalhistas vão ser julgadas no TRT-11. Outro exemplo é as demandas trabalhistas que aconteceram no Rio de Janeiro. Então, se uma pessoa que trabalha no Rio de Janeiro, para uma empresa que tem sede lá no Rio de Janeiro, a demanda trabalhista dessa situação vai ser no TRT-1. Existem outros aspectos que definem onde uma causa vai ser julgada ou não, como, por exemplo, a localidade atual do trabalhador ou a localidade da empresa. Isso tudo é irrelevante aqui. O que eu quero que vocês entendam é que, em regra, a jurisdição daquele tribunal está ali limitada àquele estado no qual ele abrange ou aos estados. Depende se ele abrange mais um estado. Só que essa causa, esse processo, ele não vai ser protocolado no TRT-11, porque o que a gente chama de tribunal, ele está referente a uma segunda instância. A primeira instância no qual essa causa vai ser julgada é o que a gente chama de vara do trabalho. Por exemplo, aqui em Manaus a gente tem mais de 20 varas do trabalho. Lá em Boa Vista são 3 ou 4 varas do trabalho. Então, quando você vai protocolar o seu processo, vai cair em alguma dessas varas. E é onde eu trabalho desde quando eu entrei no TRT. Eu primeiro fui para uma vara e depois eu fui para outra, mas o meu trabalho até hoje, vou aí fazer 3 anos de TRT em dezembro, tem sido numa vara do trabalho. E é o que a gente chama de atividade fim do tribunal. Por que fim? Porque essa é a finalidade de existência do tribunal. Ele está ali para isso. Diferente das atividades meio, que são as atividades que proporcionam essa atividade fim de existir. Então, são as atividades administrativas. Inclusive, no TRT-11, a sede do tribunal, o prédio da administração e o fórum trabalhista são 3 locais diferentes, são 3 endereços diferentes. Apesar de ter uma junção ali entre o tribunal e a sede administrativa, o fórum é totalmente à parte. Então, o funcionamento aqui das varas do trabalho, ele é literalmente apartado da sede administrativa. E quando você ingressa no serviço público, você pode trabalhar na atividade fim ou na atividade meio. Eu já fiz aqui um vídeo, inclusive, sobre a lotação nos cargos do Poder Judiciário e como é que ela funciona. Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição para vocês. Eu fui lotada, por exemplo, nessa vara do trabalho. E como é o trabalho numa vara do trabalho? Ele envolve alguns aspectos. E pela minha experiência que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? O que eu observei é que
o fluxo de trabalho, ele tem bastante relação de como o juiz, que é titular daquela vara, ele quer que esse trabalho seja desenvolvido. Então, o que eu observo na vara que eu trabalhei, por exemplo, é que existe uma divisão bastante clara de secretaria e gabinete, por exemplo. A secretaria fica ali com outras atividades que o gabinete não fica e vice-versa. Eu tenho uma função de assistente de gabinete, não é a mesma coisa que assistente de magistrado, por exemplo, mas faz parte ali do gabinete. E tem o trabalho da secretaria, que são outras atribuições. Mas isso não é definido, por exemplo, ali no meu cargo. Vai ser realmente a praxe administrativa, como é chamado no direito administrativo ali, aquela prática, a vivência no dia a dia que define mais ou menos o que eu vou fazer no dia a dia. Então, eu não poderia vir aqui e te garantir que se você for lotado numa vara do trabalho, tem uma função que eu exerço, por exemplo, você vai fazer as mesmas coisas que eu faço. Tudo que a gente for fazer está dentro daquelas atribuições legais do cargo público, mas na prática vai variar muito do que o que a gente vai fazer. O que todo mundo faz é trabalhar em cima dos processos que são protocolados. Tem uma distribuição, então cada vara vai receber uma quantidade X de processos e desde que eles chegam na nossa vara, a gente tem que impulsionar. Esse impulsionamento funciona de diversas maneiras, pode ser por meio de despacho, de decisão, de certidão. Então, é basicamente isso que a gente faz. E uma coisa que eu observei bastante, né, uma característica do processo do trabalho em si, é que bastante coisa é resolvida até a data da audiência, daquela audiência de instrução, que é quando realmente vai ser ouvida testemunha, vai ser ouvida as partes. Então, ali onde mais eu trabalho, acontece bastante coisa e muitas coisas são resolvidas até aquela data lá. Inclusive, tem sim sentenças que são dadas em ata de audiência. Então, não vai ter uma data posterior para sair uma sentença e ser publicada. Ela vai ser dada na ata da audiência. A gente não tem controle sobre o volume de trabalho que chega. Eu ouvi dos meus colegas que, por exemplo, já teve uma fase que era um volume muito maior do que hoje, pós-pandemia tem um volume muito menor. E também as coisas que aconteceram na pandemia, que você teve que digitalizar muitas etapas, até mesmo as audiências são virtuais. Você pode assistir isso num vlog meu, que eu tenho aqui. Isso também acelerou um pouco e diminuiu o fluxo de trabalho, mas também pode ter épocas que tem um fluxo de trabalho muito maior. E ao mesmo tempo que eu falei que a dinâmica de trabalho ele vai depender bastante do juiz titular mais do que o juiz substituto, porque tem uma rotatividade maior dos juízes substitutos dentro daquela vara. Então, sempre tem um titular, normalmente é ele que dita mais ou menos ali como é que o fluxo de trabalho vai funcionar, as atribuições de um ou outro servidor, que não seja o assistente pessoal do magistrado substituto, mas ele não pode fazer o que dá na telha dele. Isso não existe, pelo menos na minha experiência de trabalho não, porque muito do trabalho do juiz e da vara, ele está atrelado a metas principalmente do CNJ, mas aí as metas do CNJ vêm para as metas da Corregedoria do TST, aí depois vem para a Corregedoria do TRT, de onde você trabalha. Então sempre você está ali tentando cumprir os ditames do tribunal, tanto do Tribunal Regional quanto do Tribunal Superior do Trabalho, em última instância do CNJ em si. Não é só o juiz que fica submetido, como eu disse para vocês, né? É a vara. Então, nosso trabalho ele tem que estar alinhado sempre a essas metas de desempenho, de quantas audiências a gente faz, quantas sentenças saem, se tem algum entrave, o que a gente precisa melhorar. Tem sempre uma reunião anual com a corregedoria, fora todas as outras métricas que a gente tem que estar submetido. Isso demanda um trabalho muito grande em equipe. E é o que eu vejo muito, uma característica de quem trabalha na vara do trabalho é essa. É um trabalho em equipe. Então, se tem uma ponta solta aqui, o trabalho de todo mundo é impactado. E mesmo que
no dia a dia, cada um tem uma atribuição especificada para que seja melhor a dinâmica, no final todo mundo tem que estar alinhado no mesmo objetivo de impulsionar aquele processo. E particularmente eu acho isso muito legal de ver, porque eu não tinha conhecimento de que era assim, e eu vim compartilhar isso com vocês hoje. Recentemente eu recebi um comentário aqui no YouTube perguntando como era o trabalho, se a gente levava muito trabalho para casa. E como eu falei para vocês, existem picos de trabalho, porque a gente tem que cumprir certas metas, e até porque o nosso volume de trabalho está sujeito à quantidade de processos que entram. Então isso depende muito. Por exemplo, o final do ano tende a ser mais corrido, porque realmente não é interessante levar tantos processos em fases inicial para o ano seguinte. Porém, em regra, a gente não leva trabalho para casa, até porque a gente não recebe hora extra, né? Não é do interesse do tribunal. Então, a gente foca em fazer um bom trabalho ali naquelas 7 horas que a gente tem disponíveis. É claro que se você recebe uma função comissionada ou um cargo comissionado, pode ser que você precise fazer uma entrega a mais. Até a título de exemplo para vocês, quem realiza o teletrabalho, dentro da resolução do teletrabalho, tem especificado que você tem que trabalhar um pouco a mais para ter esse direito. Porque realmente eles entendem que é um benefício de você estar em casa e existe, por exemplo, um aspecto de atendimento ao público dentro de uma vara do trabalho que a gente tem que dar conta. De receber os advogados, de receber as partes para tirar dúvida. Faz parte do trabalho da vara do trabalho também esse atendimento ao público, já que é lá que é protocolado o processo e as pessoas têm interesse de saber como é que está sendo feito o andamento desse processo. Não sei se você já teve a oportunidade de ser parte de algum processo, mas é isso mais ou menos assim que funciona. Eu tinha muito interesse em saber, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal, um beijo e até a próxima. Tchau!